Olá a todos, sou Martim Pino, né? Continuando com os princípios do direito do trabalho, agora vamos tratar sobre o princípio da continuidade. Então, que é aquela virtude do qual o contrato de trabalho perdura até que sobrevenham circunstâncias previstas pelas partes ou em lei como idôneas para fazê-lo cessar. Ou seja, quando você faz um contrato de trabalho, então você subentende que vai durar por tempo praticamente indeterminado, exceto, obviamente, nos contratos por prazo determinado, como os contratos por experiência, ou temporários, ou aqueles contratos de 1 ano, 2 anos, que também são acabam entrando em um limite, né? Estamos sendo temporários também, segundo tempo maior, mas porque até aqui 1 ano, 2 anos já está estipulado que o contrato de trabalho vai terminar, mas, em regra geral, pelo princípio da continuidade, quando você assina um contrato de trabalho, você vai sair só quando houver as circunstâncias previstas para essa saída. O empregador pode despedir você, mas tem que pagar os direitos trabalhistas, mas também existe o pedido de demissão, ou também a rescisão consensual de trabalho, que também vai ser tema de um vídeo. Então, é importante salientar que, em caso de dúvida, as situações devem ser resolvidas em favor da continuidade ou subsistência do contrato. Então, quando o empregado é desligado da empresa, tem a seu favor a presunção de que isso aconteceu contra a sua vontade, de que foi despedido, né? Então, sendo assim, o empregado que alega ter sido dispensado não precisa provar a despedida. Quem tem que provar a despedida, havendo alguma discordância, alguma reclamação trabalhista, por exemplo, cabe ao empregador provar que ele se demitiu. Então, essa questão, tanto que tem uma súmula 212 do ST, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, por seu princípio da continuidade da relação de emprego, constitui presunção favorável ao empregado. Então, nós temos aqui situações de despedida por justa causa, como o artigo 472, que é justa causa do contrato de trabalho, ou seja, pelo empregador, o empregador que acaba despedindo por justa causa, então tem consequências ruins para o empregado. Então, como ato de improbidade, incontinência de conduta, mau procedimento, então insubordinação, então condenação criminal do empregado também passa de julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, por exemplo, desídia, embriaguez habitual, violação de segredo da empresa são motivos de despedida por justa causa. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão, mas também tem abandono de emprego, jogos de azar, Então, daí que vem essa questão da justa causa, que está no artigo 472 da CLT, despedida por justa causa, mas também nós temos a justa causa por culpa do empregador, que está no artigo 483, justamente, que fala que o empregador poderá considerar que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, em resumo, que são várias hipóteses que também vão ser tratadas em um outro vídeo, desde quando que o empregador não cumpra com o contrato de trabalho, como por exemplo, tem vários casos importantes, como não recolhimento de fundo de garantia, não recolhimento de INSS, retenção da carteira de trabalho, são motivos de justa causa motivados pelo empregador, ou seja, nesse caso, isso fica dentro do conceito de rescisão indireta. Então, na rescisão indireta, o empregado ele poderá, na justiça, requerer a rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador, ou o empregador não está cumprindo com o contrato de trabalho. Então, como já falamos, falta de depósito, fundo de garantia, não recolhe INSS, inclusive essa questão também, salientando que o empregador tem 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho, para as anotações na carteira de trabalho. 5 dias, antes eram 48 horas, agora são 5 dias. E também a questão do trabalho escravo, que está no artigo 149 do Código Penal. Então, é muito importante também salientar isso, Então, trabalhos forçados, E no próprio Código Penal tem o artigo 203, que fala justamente sobre frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado
pela legislação do trabalho, né? Inclusive, na mesma pena incorrem que a pena de 1 ano a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência, né? Então, o inciso 2 desse artigo 203 do Código Penal fala o seguinte, dentro do parágrafo 1º, fala que na mesma pena incorre quem impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Quando se fala por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais, em muitos casos é a retenção da carteira de trabalho, é a retenção de carteira de trabalho e crime, que está nesse artigo 203, parágrafo 1º do Código Penal. Então, é isso. Então, aí terminamos com esse princípio, né, com o princípio justamente da continuidade. E agora vamos passar para os outros princípios que ainda estão faltando explicar. Muito obrigado.